Nicolás Maduro está preso em Nova York neste exato momento. E a pergunta que todos estão fazendo é: ele vai morrer na cadeia ou vai morrer na cadeira? A diferença entre prisão perpétua e pena de morte para o presidente venezuelano pode estar em detalhes legais que a maioria das pessoas nem imagina. Mas existe algo ainda mais perturbador nessa história toda. A própria prisão dele pode ser ilegal. E isso não é teoria da conspiração. São especialistas em direito penal internacional dizendo isso. Aqui no Observatório Global, você vai entender por que o destino de Maduro pode ser selado por uma lei americana que permite ao governo julgar alguém mesmo quando a captura foi totalmente fora da legalidade. Antes de mergulharmos nos detalhes jurídicos que podem definir o futuro da Venezuela, deixe seu like neste vídeo para que o YouTube entenda que esse tipo de análise aprofundada importa. E me responda nos comentários. Você acredita que Maduro realmente será condenado? Ou isso é apenas mais um capítulo da guerra geopolítica entre Estados Unidos e Venezuela? A captura de Maduro não foi como a prisão de qualquer criminoso comum. Estamos falando do presidente em exercício de um país soberano, arrancado de seu território e transportado para os Estados Unidos para responder por acusações de narcotráfico. As imagens dele algemado dentro do avião rodaram o mundo. Mas poucos estão prestando atenção no que realmente importa. O sistema jurídico americano está montando um processo que pode servir de precedente perigoso para líderes de qualquer nação que ouse desafiar Washington. Vamos aos fatos. Maduro enfrenta 4 acusações principais no Tribunal Federal de Manhattan. Primeira, conspiração narcoterrorista. Segunda, conspiração para importação de cocaína. Terceira e quarta, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos, além da conspiração para a posse desses mesmos armamentos. Parece muito? É porque realmente é. Maurício Stegman Dieter, professor de criminologia da USP, explica que o marco punitivo do tráfico de drogas nos Estados Unidos é exageradamente elevado. As penas começam em 10 anos. Mas aqui está o detalhe crucial. Elas se multiplicam. Se alguém morreu por conta da droga traficada, a pena dobra. Se houve uso de armas, ela triplica. Existem tantas condições que podem ser empilhadas que, no final das contas, as penas somadas se transformam em múltiplas prisões perpétuas. É isso mesmo que você ouviu. Não uma prisão perpétua. Várias. Tecnicamente, Maduro poderia ser condenado a 300 anos de cadeia, o que na prática significa que ele nunca mais verá a luz do dia fora de uma cela americana. E a esposa dele, Cília Flores, está na mesma situação. Ambos capturados, ambos acusados, ambos enfrentando o mesmo destino jurídico. Agora vamos à pergunta que está na cabeça de todo mundo. Maduro pode ser executado? A resposta curta é não. E aqui está o porquê. A pena de morte nos Estados Unidos, quando aplicada em casos de tráfico de drogas, exige condições muito específicas. Ela costuma ser reservada para situações onde houve homicídio praticado em função ou como continuidade ao tráfico. As acusações contra Maduro são de conspiração. Isso significa participação indireta. Ele não é acusado de ter matado ninguém com as próprias mãos. Ele é acusado de ter criado as condições para que o narcotráfico operasse sob proteção do governo venezuelano. Maristela Basso, professora de Direito Internacional da USP, é direta. Crimes de narcotráfico e armas por si só não geram pena capital nos Estados Unidos. Para que a execução fosse uma possibilidade real, seria necessário comprovar homicídios diretos ligados à atividade criminosa de Maduro. E isso não está nos autos. Então, esqueça a cadeira elétrica. O cenário mais provável é Maduro passando o resto da vida trancado no centro de detenção metropolitano do Brooklyn, ou em alguma prisão federal de segurança máxima. E quando dizemos resto da vida, é exatamente isso, sem possibilidade de liberdade condicional. Agora, aqui está onde o caso de Maduro se torna um teste para o sistema jurídico americano. E é importante entender. Os Estados Unidos têm um dos sistemas judiciais mais robustos do mundo. Mesmo em casos de alta complexidade geopolítica, há garantias processuais que precisam ser respeitadas. A defesa de Maduro vai atacar 3 frentes principais. Primeira, ele alega imunidade como chefe de Estado. O argumento é direto. Presidentes em exercício têm proteção diplomática. Segunda frente, a competência do Tribunal Federal de Nova York. Por que ali? Terceira, a forma da captura, questionando se houve violação de protocolos internacionais. Maurício Dieter, da USP, aponta que a participação de Maduro seria indireta. Conspiração, não autoria direta. Isso exige que a acusação prove envolvimento ativo e consciente. E aqui está o ponto. Parte das evidências vem de operações de inteligência. Documentos de espionagem que serão revelados durante o processo, mas que ainda não são públicos. Essa é exatamente a função de um julgamento federal americano. Testar as evidências, permitir contraditório, garantir defesa.
O sistema foi construído para isso. A questão não é se Maduro terá direito à defesa. Ele terá, e uma defesa robusta. A questão é se as evidências apresentadas pela acusação vão sustentar as acusações de envolvimento com narcotráfico em escala internacional. E tem mais. O Departamento de Justiça já ajustou as acusações de 2020. Originalmente, Maduro era apontado como chefe do Cartel de Los Soles. Agora, a acusação fala em participar, proteger e perpetuar uma cultura de corrupção ligada ao tráfico de drogas. Isso mostra que os procuradores estão refinando a estratégia para tornar o caso juridicamente mais sólido. O caminho pela frente é claro. A primeira audiência já aconteceu. Leitura formal das acusações. Maduro agora sabe exatamente com o que está lidando e sua defesa foi oficialmente constituída. 17 de março é a data crucial. Nessa audiência, a defesa apresenta os pedidos preliminares. É quando questões sobre imunidade, competência do tribunal e admissibilidade de provas serão debatidas. Defesa e acusação vão brigar por cada evidência. O que pode entrar? O que deve ser descartado? É nessa fase que o caso começa a tomar forma real. Durante todo esse período, Maduro permanece no centro de detenção metropolitano do Brooklyn. Em casos federais de grande repercussão, com acusações de crimes graves e risco óbvio de fuga, a custódia pré-julgamento é padrão. Estamos falando de um ex-presidente com conexões internacionais profundas. Fiança nem está na mesa. Mas aqui está o que muitos não percebem. Esse processo não é apenas sobre Maduro. É sobre mostrar que o narcotráfico internacional, mesmo quando protegido por governos, não está acima da lei. Os Estados Unidos estão usando o caso para mandar uma mensagem clara. Se você usa aparato estatal para facilitar tráfico de drogas que entra em território americano, há consequências. E essas consequências serão aplicadas dentro de um sistema judicial que, apesar de todas as críticas, oferece devido processo legal. Agora chegamos ao ponto mais controverso: a Lei Kerr-Frisbee. E é aqui que o sistema jurídico americano mostra sua força e sua polêmica. Essa lei estabelece que um tribunal pode julgar um réu independentemente de como ele chegou à jurisdição americana, mesmo que a captura tenha sido irregular, mesmo que protocolos internacionais tenham sido questionados. A lógica é, se você está aqui e há acusações criminais graves contra você, o tribunal tem autoridade para julgar. Isso parece arbitrário? Para muitos, sim. Mas há um raciocínio por trás. O sistema americano separa duas questões: a legalidade da captura e a legalidade do julgamento. A primeira pode ser contestada internacionalmente. A segunda acontece dentro do devido processo legal americano, com direito à defesa, contraditório, júri e todas as garantias constitucionais. Maristela Basso, da USP, explica que essa doutrina permite que o posterior respeito ao processo legal devido possa compensar eventuais irregularidades na prisão. Em outras palavras, o julgamento em si será justo, mesmo que a forma de trazer o réu ao tribunal seja questionável. É um precedente poderoso? Com certeza. Os Estados Unidos estão dizendo: se você comete crimes que afetam nosso território e nossos cidadãos, encontraremos uma forma de te responsabilizar. Isso preocupa outros países? Claro que sim. Mas do ponto de vista americano, é uma ferramenta para combater crime organizado transnacional que se esconde atrás de governos corruptos. A defesa pode recorrer a instâncias internacionais, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Tribunais de Direitos Humanos da ONU. Essas instâncias podem emitir pareceres, gerar pressão diplomática, mas não anulam processos federais americanos. Na prática, o julgamento segue. O destino de Maduro? Estatisticamente, as condenações em casos federais de narcotráfico nos EQs chegam a 93%. As penas se acumulam, os anos se multiplicam e o cenário mais provável é prisão perpétua. Não pela cadeira elétrica, mas por décadas e décadas trancado em uma cela federal. Mas o impacto real dessa história vai além de Maduro. Os Estados Unidos estão estabelecendo que líderes mundiais que usam seus governos para proteger narcotráfico internacional não são intocáveis. É uma mensagem de deterrence, desencorajamento. E juridicamente controverso ou não, é uma mensagem que está sendo enviada alto e claro. Essa foi a análise do Observatório Global sobre o futuro judicial de Nicolás Maduro. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal e ative o sino, porque esse é o tipo de análise que fazemos. Profunda, equilibrada, mostrando todos os ângulos de questões geopolíticas complexas. E me diga nos comentários, você acredita que esse processo é legítimo ou é um excesso da justiça americana? Até a próxima!